Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Quarta-feira, dia 25 de novembro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o pastor Lucas, da Comunidade Evangélica Vida no Altar de São Paulo, cantor aqui da nossa família MK Music. A nossa menina da mesa, a pastora Elaine Cruz, que é vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca, o pastor Paulo Vieira, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo na Barra da Tijuca, e o reverendo André Esteves, da Igreja Presbiteriana de Governador Portela, em Miguel Pereira. Todo mundo aqui já no nosso estúdio, para começarmos aqui o nosso Debate 93 de hoje. Uma ouvinte nossa, querida ouvinte, aqui eu agradeço pelo carinho da audiência. Ela manda pra gente aqui o seu e-mail, onde ela escreve: acreditei em uma mentira e destruí toda a minha vida. Olha que é isso, minha gente, a vida inteira destruída por uma mentira foi capaz de mudar a vida da nossa ouvinte, a vida inteira dela. Uma amiga dela, o que aconteceu, né? O que aconteceu então? Uma amiga dela disse que foi violentada pelo então namorado da nossa ouvinte. Tá entendendo a história? A amiga dela disse: olha, seu namorado me violentou. O que ela fez? Chutou o camarada, evidentemente, rompeu com o sujeito. E mais, jogou no sujeito o rótulo. Jogou nele essa marca. Bom, até aí ela acreditava que estava agindo absolutamente correta, em razão e em função daquilo que lhe foi dito. O que ela fez? Terminei tudo e só depois descobri que foi tudo uma invenção dela. Hoje sou frustrada por vê-lo casado com outra. E eu perguntei aqui para saber se essa outra não era a tal amiga. Não é a tal amiga não. Fiquei curioso para saber. Não é a tal amiga não. Mas a nossa ouvinte, além de vê-lo casado com outra, ela está amargurada por não conseguir perdoar essa ex-amiga. O que fazer com o ódio que sinto de mim mesma por ter sido tão tola e ter feito uma escolha errada na vida? É possível voltar a ser feliz, mesmo assombrada pela incerteza de um relacionamento que poderia ter dado certo? O que podemos fazer para descobrir se uma pessoa é ou não é confiável? Por outro lado, como perdoar alguém que, na verdade, quero que seja tão infeliz quanto eu sou? Aí você já passou por uma situação dessa, alguém te passa uma informação, te conta uma história que é uma inverdade, é uma mentira, aquela mentira cabeluda mesmo, uma situação que acaba colocando outras pessoas em jogo, ou mesmo ter feito uma escolha errada, escolheu errado, podia ter feito A ou B, aí você escolheu B e deu tudo errado. Já te aconteceu isso? Você conhece alguém que já passou por uma situação complicada como essa? E agora olha para trás e diz assim: minha vida foi destruída. Pergunta a você: vidas destruídas têm jeito de serem reconstruídas ou não? Ou uma vez que foi destruída estará para sempre? Que pensa você sobre esse assunto, hein? O assunto é quente, minha gente. Este é o Debate 93.
com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Elaine Cruz, eu começo ouvindo a sua opinião sobre esse assunto, afinal de contas a nossa ouvinte fala sobre um papo de amiga, né? Por isso eu começo ouvindo a irmã, porque as amigas têm muita afinidade, as amigas conversam sobre muita coisa, mas essa, eu vou chamar de ex-amiga aqui, né? Só pra gente entender, essa ex-amiga aqui, ela, pelo amor de Deus, Elaine, que é isso? Bom dia, JR, bom dia, os debatedores, a todos os queridos ouvintes. A verdade é que cada vez mais a gente se assusta com a facilidade com a qual as pessoas se rotulam de amigas umas das outras e que se chamam de amigas. A gente chama muita gente que a gente conhece, que a gente convive de amigo, quando na realidade não é, né? Então, uma amiga, que pelo menos, e aí eu coloco aspas, né? Que inventa uma história tão séria e até criminosa a respeito de alguém, porque é crime, né? A gente está falando de uma coisa bastante séria a respeito de um namorado. O que mais me assusta é porque eu não vejo que esta tenha sido a primeira vez que essa ex-amiga tenha feito uma coisa assim, né? Para chegar a falar de o seu namorado me violentou lá atrás, tem muita coisa envolvida nisso aí, tem inveja, tem ciúme, tem competição, tem rivalidade, enfim. Tem uma série de coisas que com certeza já tinham se evidenciado. Mas hoje em dia, até no Facebook, a pessoa mal entra, você nunca viu na vida, ela tá né? É meu amigo, tenho tantos amigos no Face, tenho tantos amigos na faculdade, tantos amigos, às vezes até espaços que a gente convive como igreja, e na verdade amigos mesmo são muito poucos. Eu digo sempre, e essa é quase que uma máxima da psicologia, que se a pessoa no momento da morte, ela puder encher uma mão, isso é, estou falando de 5 pessoas, que realmente ela possa considerar ao longo da vida que foram amigos, ela está muito feliz, ainda incluindo aí marido, mulher ou filhos. Elaine, a ideia então, vê se eu estou entendendo a sua perspectiva, né? Quer dizer, se fosse amiga, quer dizer, a amiga tem crédito. Sim. Né? Ela considerou essa menina amiga a ponto de acreditar, de dar crédito a uma história que é uma história muito forte. Muito que não forte. É uma coisa assim, olha, ele deu em cima de mim. Quer dizer, acontece. Sim. Né? O cara pisca muito o olho. Entendeu? Não tem uma pessoa que tem pisca muito o olho? Sempre constante. Entendeu? Aí o cara piscou o olho e tal. E tem gente que acha que tá todo mundo afim, que tem. A pessoa tá afim de mim, deu em cima de mim, a pessoa às vezes foi simplesmente educada, mas a pessoa já achou aquilo tudo. Mas não é isso, não estamos falando desse nível, ou seja, você está dizendo que se a pessoa ela considerava amiga neste nível de acreditar nessa história, senão talvez ela desse um pouquinho de crédito ao rapaz, né? Porque ela confiou mais na amiga do que no namorado. Pastor Lucas, e aí, meu querido, bom dia, bem-vindo. Este nível de intimidade que a amiga, essa ex, eu vou chamar de ex-amiga aqui, infelizmente, talvez, quem sabe, a coisa possa ser reconstruída, mas hoje, né, agora, essa ex-amiga, palavra que ela trouxe e botou a vida do rapaz em risco, porque se isso é denunciar, você imagina bem. Bom dia, JR. Bom dia. Bom dia aos queridos pastores, debatedores aqui. Eu sinceramente, eu não sei nem se dá pra gente colocar essa menina aí na condição de ex-amiga, né? Difícil, porque, né? Alguém que faz isso não tem nenhum senso de amizade. Não. Né? Não tem nenhum senso de amizade, porque assim, é como você colocou. Uma coisa é, de repente, que pode acontecer entre 2 colegas, porque é algo que as pessoas não sabem definir muita diferença entre colegas e amigos, né? Mas acusar alguém de um estupro é um negócio, né? É muito sério, isso dá cadeia, isso dá uma série de coisas. E eu fico mais abismado dessa moça, ela não tem um bom senso de avaliação, de pegar uma palavra assim de imediato dessa menina, né? E sair tomando decisões sem avaliar. Mesmo que fosse a melhor amiga dela, JR, mesmo que fosse alguém, um parente, uma irmã, quando se trata de uma acusação desse porte, dizer, né? Me estuprou. Aí é um caso que tem que pôr a polícia. Sim. Então ela não pode pegar uma informação dessa e simplesmente tratar. Não, então tá certo, larga o namorado e acabou. Não é sério, poxa. E se é amiga dela, ela teria que ir pra polícia e dizer, estuprou a minha amiga, né? Sim. Teria que ter ficado do lado dessa amiga e aí ela deveria, mas enfim, né? As pessoas são... Parece que aquelas são aquelas histórias assim, a pessoa não quer ver a outra bem, né? Porque para inventar uma história dessa, Pastor Paulo, a impressão que dá é que
passa por aí, claro, pode ter muitas outras coisas, né? Mas não quero ver a menina feliz com quem ela está. Mas é uma coisa muito forte, pastor Paulo. Bom dia JR, primeiro, bom dia aos debatedores, a todos os nossos ouvintes. Eu acho que a palavra que você está buscando é inveja, né? Que esse é o sentido da inveja. É você querer não ser bem sucedido como o outro, mas sim querer o lugar do outro. Eu vou seguir aqui com a doutora com relação à banalização da amizade, que eu acho que é o que a gente pode deixar como conselho aqui para muitos ouvintes nossos. Você está abrindo a porta da sua casa para quem? Você está ouvindo os conselhos de quem? Quem é que mentoreia a sua vida? Quem é a pessoa que você dá ouvidos para tomar as decisões mais importantes da sua vida? Eu acho que são essas avaliações que cabe a gente abordar hoje aqui, né? Porque essa menina aqui ela recebeu uma informação e de pronto, com essa informação, tomou uma decisão. E agora ela paralisou no tempo por causa de uma decisão errada, por conta de uma informação errada, né? Meu Deus. Eu acho que é nessa pegada aqui que essa menina construiu a sua vida, ou destruiu a sua vida, né? Pastor André, a impressão que dá é que se a menina chegasse e dissesse o seguinte, olha, ela deu em cima de mim, qualquer coisa nesse nível, isso acontece. Sim, e muito. Sim, acontece. E muito, né? Pode acontecer. Puxa o tapete, fura olho. A expressão fura olho é interessante. Mas neste caso aqui, ela chegou num extremo, num nível de maldade, de construção. Meu Deus, reverendo André. É verdade, bom dia. JR. Bom dia, JR. Bom dia aos debatedores, né, aos nossos ouvintes. As relações, elas não são fáceis. Sejam amigos, sejam colegas, sejam estranhos, como muito bem colocou a pastora aqui, às vezes no Facebook ou qualquer outra mídia social, por mínimo as pessoas elas se degladiam, as pessoas elas entram em conflito por questões bem pequenas, né? Essa é uma questão aqui extremamente séria, que trouxe feridas a essa nossa ouvinte e que de alguma maneira imobilizou totalmente a vida dela, que ela não consegue ter uma perspectiva, um mínimo de esperança. Inclusive ela pergunta, né, ela faz aqui uma pergunta se é possível voltar a ser feliz. Então percebe-se aqui, né, uma infelicidade, né, uma certa frustração, amargura. Essa nossa ouvinte, ela está profundamente presa a essas emoções, a esses afetos que decorreram, né, dessa mal administração com relação ao que aconteceu, ao informe que essa ex-amiga né, trouxe. E o senhor falou muito bem, quer dizer, a nossa ouvinte hoje, ela se apresenta como frustrada por vê-lo casado com outra e amargurada por não conseguir perdoar essa ex-amiga. Olha que ciclo que ainda está aqui, do passado, que já podia ter sido resolvido. Eu dou graças a Deus a nosso ouvinte por ter encaminhado esse e-mail, porque ela quer resolver. Claro, e hoje é o dia, ouvinte, hoje é o dia de resolver esse assunto. Exatamente. A frase é o seguinte, olha aqui, acreditei em uma mentira e destruí toda a minha vida. Eu vou concluir para você aqui, minha filha. Toda a minha vida até aqui. Isso aí. Né? Daqui pra frente vai mudar. Que esse debate aqui possa esclarecer a tua vida para você tomar uma nova direção aí na sua história, no nome de Jesus. Eu tenho certeza que muita gente já aqui no nosso WhatsApp, 96803-8319, contando história. Tem gente que já botou a sogra na história. Não é hoje o dia da sogra, gente. O pessoal gosta de falar da sogra. Eu tô até entendendo que a sogra que manda, o rapaz obedece e tudo mais, mas nós vamos entrar nesse assunto aqui, compartilhando aqui as opiniões dos nossos queridos ouvintes sobre esse tema aqui, um dos nossos queridos ouvintes aqui encaminhando, já eu vou ler aqui para você que acompanha o nosso debate 93 de hoje. Vamos atualizar a nossa pesquisa, porque ela é muito importante para o nosso entendimento aqui no debate de hoje. Pesquisa 93. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas, aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores também. E a pesquisa é a seguinte: você conhece alguém que não consegue ser feliz porque acha que lá no passado dispensou a felicidade? Gente pra caramba. 67% dos ouvintes por telefone conhecem, 70% deles no nosso site
também conhecem gente que está infeliz porque acha que a felicidade ficou lá no passado. Marcela aqui no Facebook, uma de nossas ouvintes dizendo: eu conheço sim, eu sou uma delas. Muita gente vivendo essa perspectiva, mas aqui no nosso WhatsApp, um dos nossos ouvintes disse o seguinte, disse: olha, esta menina é uma verdadeira amiga da onça e no final deu a ela um abraço de urso. Pergunta a você, Marcela, o que é que significa amiga da onça e abraço de urso? Estava preparado, você quer saber a origem, né? Então, esse aí foi um personagem do cartunista chamado Péricles Maranhão. E ele criou para designar uma pessoa cafajeste, debochada e irônica. E aí o personagem acabou se tornando popular, o termo se espalhou pelo Brasil para definir bem uma pessoa que não é bacana e fala que chamar uma pessoa disso não é uma ofensa. Amiga da onça. E o abraço de urso? O abraço de urso não tá deu chegando. Tempo? Maravilha, eu quero continuar ouvindo a sua opinião, ouvinte amado, aqui no nosso debate 93 de hoje. Sempre muito bom ouvir você. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Estamos juntos no Debate 93. Gente, são muitas histórias, eu tô impressionado aqui. Uma de nossas ouvintes diz aqui: JR, já passei por uma coisa parecida. Minha irmã inventou que meu marido deu em cima dela. Falou que ele quase a beijou. Só que eu a conheço. Ai, ó, olha, a Elaine, é aquele negócio da amiga que conhece, né? Isso aí, amiga que é amigo, é só que eu a conheço. Irmã. Sei que ela é mentirosa e invejosa, olha aí. Não acreditei e ainda estou, e hoje ainda estou com ele. Somos evangélicos e felizes, graças a Deus. Se tivesse dado ouvidos a ela, a mentira dela, não estaríamos juntos há 5 anos e com 3 filhos abençoados. Que produção, hein? Há muita gente que há muita gente que é má. Né? A gente fala muito, fulano é bonzinho, mas a bondade, Deus é bom. Né? E a gente tem que ser parecido com ele, com Jesus, e a bondade é algo que a gente tem que buscar. E bondade tem a ver com sentimento interior, não tem a ver só com atos, né? Existem pessoas que são más, então é exatamente isso. A inveja acompanha uma pessoa que é má, o ódio do outro, querer o que é do outro, estar no lugar do outro. Quer dizer, uma irmã que faz isso com a outra já fez lá atrás. Eu acho que é isso que a gente precisa. Muitas vezes é assim: mas eu conheço há 10 anos, isso não significa que é amiga. Mas é minha irmã, é meu pai, às vezes é a minha mãe, e não significa que é amigo. A gente, não é a função que a pessoa exerce na vida da gente e tanto quanto tempo ela está na vida da gente só, mas acima de tudo, quais são os procedimentos e os sentimentos e as ações dessa pessoa ao longo do tempo. Essa irmã conseguiu ler isso. Vou dar um Tem exemplo, muita irmã que não consegue. Vou dar um exemplo simples aqui. Você está no ponto de ônibus, aí você distraiu. Sabe aquela hora que você está sentado no ponto de ônibus, você distraiu, você está esperando um determinado ônibus. Você distraiu. Aí, de repente, o ônibus chega, alguém diz: é o seu. Você vai e entra. Isso aí. Só que não é o seu. Isso aí. A expressão é entrar no bonde. Como não tem mais bonde, entrar no ônibus. Então, a ideia é assim: não embarque na primeira. Isso aí. Primeiro você para esse ônibus vai para tal lugar. Não embarque, ou seja, avalie a situação primeiro. Pense friamente, não embarque na primeira, porque, em geral, quem embarca na primeira está embarcando no ônibus errado, a linguagem aqui do ônibus. Pastor Paulo Sul destacou a frase: o que fazer com o ódio que sinto de mim mesma por ter sido tão tola e ter feito uma escolha errada na vida? Pois é. O que você vai fazer com isso, minha filha? A primeira coisa que você fez, e fez muito bem, foi pedir ajuda, né? A decisão correta que você tomou foi olhar para trás e ver quanto tempo você paralisou nessa história, paralisou com a sua vida, porque essa é a situação. Problemas com o passado, né, eles paralisam o nosso presente e podem destruir o nosso futuro. Eu acho que você fez a coisa certa, escolheu o dia certo, o momento certo. Não foi ontem nem amanhã, foi agora. Deus tem uma resposta para você, é hoje aqui. Você vai sair daqui debaixo de uma palavra profética e vai mudar a sua vida, né? A nossa intenção aqui é ajudar você e os outros ouvintes a encarar de frente o problema, para resolver isso, né? E enxergar que existe diante de nós um caderno,
né, e uma caneta nas mãos, com páginas em branco, para escrevermos a nossa história a partir daqui. Né? Você não pode ficar parado aí onde você está. O importante é o seguinte, eu deixo aqui uma ideia e um conselho para você que já fez e para os outros que estão para fazer. Não tome decisões importantes da sua vida de cabeça quente e de forma precipitada. Né? Não decida baseado na informação de apenas uma pessoa. Uma calúnia como essa, uma informação como essa, deve ser repensada, deve ser discutida. Você deve chamar uma pessoa neutra, né? Uma pessoa de sua confiança e da confiança da pessoa, né, que está envolvida na história, para vocês tomarem uma decisão em conjunto. Né? Você não pode ouvir uma conversa fiada de alguém, uma conversa de Facebook, mas tem hoje a fofoca de Facebook. Né? A fofoca antes era no corredor, agora a fofoca está na internet. Todo mundo está vendo. Você não pode tomar decisões da sua vida baseado em fofoca de ninguém. Olha, um ouvinte aqui no WhatsApp dizendo, olha, fui acusado de estupro por uma prima. Felizmente minha esposa foi sábia e não acreditou nesta mentira. Compartilha aqui o nosso ouvinte que dá nome da igreja, ou seja, não está com medo de ser exposto. Evidentemente a gente não faz isso, preserva carinhosamente, mas quando ele escreve está dizendo sou eu. Ele está assumindo, ou seja, não aparentemente não traz nenhum tipo nem de trauma, mas é uma experiência extremamente triste que ele vivenciou. Numa outra linha, uma outra ouvinte diz o seguinte, que ela engravidou e quando ela engravidou ela foi morar com o pai da criança e ela conta que foi a pior decisão que ela tomou na sua vida. Então tem várias decisões como dessa ouvinte, talvez até a decisão de ter engravidado, né? Essas decisões que acabam não tendo muita volta, porque se engravidou, entendeu? Tem agora mora com o cara, vai pra lá, de repente apanha, não é bem cuidada, tratada, são situações que as pessoas passam hoje, são extremamente difíceis, né? Eu me lembrei aqui, JR, que a história dela, tirando a parte de ficar travado na história, mas é comum também em algumas histórias da Bíblia. Por exemplo, Jacó, ele teve a mesma vivência. Os filhos enganaram Jacó por uma vida inteira, acusando que José foi morto. Na verdade, eles venderam o irmão e contaram uma mentira, tramaram um negócio com o pai sensacional. Mataram um animal, marcaram a roupa de José, a túnica colorida com sangue, venderam o irmão por causa da inveja, né? Exatamente. E chegaram pro pai e disseram, olha só, encontramos isso aqui, o seu filho foi devorado por uma fera. Jacó não travou no tempo, tanto que ele teve Benjamim, né, que foi um filho do seu amor, com a esposa do seu amor, mas ele passou uma vida inteira convivendo com um fato que foi construído na mentira. Que é o caso dessa moça aqui que está... E infelizmente é o que a gente está vendo. É muito mais comum do que a gente imagina. Exatamente. Né? Agora, algumas coisas que eu acho que são importantes aqui nessa história, na história de tantas pessoas. A gente viu aí de irmãs falando do marido, de prima falando para a esposa do primo. A gente precisa, e talvez com a primeira vez que eu li essa história, né, quando em algum momento essa menina acreditou mais nessa pessoa que ela chamava de amiga do que nesse namorado. Então pode ser que ela não tivesse tanto tempo de namoro assim, a ponto de conhecê-lo também. Pode ser que ela tivesse começando o namoro e aí começou o namoro sem conhecer de fato. Porque quando uma pessoa namora alguém que ela já conhece, que já convive da igreja, que já conhece a família, você tem uma visão de quem é essa pessoa, né? Assim como essas duas esposas tiveram uma visão, falou, opa, eu conheço meu marido, não vou acreditar na minha irmã, até porque eu conheço a história dela e conheço a história dele. Também não vou acreditar na prima, que acontece porque essa esposa, por exemplo, acreditou nesse marido. É importante quando a gente fala de relacionamento mais próximo, e relacionamento mais próximo, eu estou falando aí de um namoro, e claro, muito mais próximo à questão de um casamento, a gente tem que conhecer e saber muito bem com quem a gente está casado. É mais fácil da gente avaliar. Então, quando ela diz, tomei uma decisão errada, acreditei muito mais, eu acho que ela coloca um peso tão grande, porque se ela não tinha tanta convivência a ponto de conhecer esse namorado, para acreditar mais nele do que na amiga, porque na verdade foi isso que ela fez, né? Pode ser que ela esteja se colocando uma culpa que ela não tem que carregar tanto assim. Pode ser até que não tenha sido um peso tão grande. As pessoas acreditam muito assim, eu nasci para casar com fulano. Então, se não deu certo com fulano, acabou a minha chance de ser feliz. Eu nasci para viver isso daqui. Se isso aqui eu não pude viver, minha felicidade ficou lá atrás. E, na verdade, a vida é um somatório de escolhas diárias que a gente faz, e tudo isso
conta. O que é possível perceber, né, é que ela colocou uma expectativa muito exagerada, né? Como se isso fosse a solução e a felicidade dela. Tivesse na mão desses pais. Eu ia levantar uma outra coisa aqui, que eu vejo o seguinte, JR. Eu não sei se o problema dela foi com a decisão que ela tomou lá atrás, ou foi de, a partir de agora, ver que o cara tá bem pra caramba, e exatamente, que ela chega lá, eu quero que ele seja tão infeliz quanto eu. Quer dizer, quero que ela seja amiga. É a mulher que seja. Ela quer que a ex-amiga... Sim, a mulher. Então, quer dizer, ela olha para aquela vida ali, para aquela situação toda, o que ela deixou para trás, olha pro cara, vê que o cara tá bem. Eu acho que essa situação do hoje dela é que tá afetando a decisão lá de trás. Porque se ela tivesse feliz... Exatamente. Então, querido pastor, JR e ouvintes, queria pontuar exatamente nessa questão que ela tem o direito do ressentimento. Uma questão é a pessoa ser ferida, acreditar e depois descobrir que não era aquilo. Claro. Ela tem o direito de ficar chateada, entristecida, ressentida, magoada, enfim. Mas tem uma vida resolvida. O que ela não pode é ser refém do ressentimento. E o que acontece aqui, ela passou desse direito em se tornar refém e presa. E hoje se sente culpada. E esse ressentimento tem um tempo, né? Ela tem o direito de estar magoada, ela tem o direito de lembrar disso e falar, uau, não fui muito sábia, fui traída, me magoaram, enfim. Agora, passar o resto da vida sentindo a mesma coisa, sentindo a dor da traição, sentindo a dor da raiva, sentindo o que ela diz é que essa infelicidade por conta de uma outra, que quer que seja tão infeliz quanto eu, então ela está dizendo, eu sou infeliz, isso daí também é um direito dela, e é uma escolha dela. Ela também tem o direito de esquecer, ela também tem o direito de ser feliz. Se o ex-namorado está sendo feliz, se a amiga está sendo... Ela também tem esse direito, só que é um direito que a gente busca. Não é um direito que a gente tem que dar na mão do outro, tipo, a minha felicidade estava com aquele cara, ou a minha felicidade estava do fato dessa menina não ter me traído. A minha felicidade está a partir do momento que eu decido fazer outras escolhas, reorganizar a minha vida, mudar a direção, deixar esse cara para lá, essa menina para lá e ser feliz com outras pessoas, porque não é esse cara que é aquela história do homem da minha vida, se eu não sou feliz com ele, não sou feliz com mais ninguém. Ela tem esse direito de refazer a felicidade dela. A gente vai conversando aqui, debatendo temas, ouvintes participando, e histórias impressionantes surgem como essa que eu vou ler aqui agora. Eu peço a atenção dos nossos ouvintes. Uma querida ouvinte diz, no meu ponto de vista, ela será feliz assim que perdoar tudo o que aconteceu. Sim. Eu, na adolescência, eu era muito namoradeira, mas eu tinha em mim o temor ao Senhor e tinha uma convicção de me casar virgem. Uma amiga, entre aspas, ela coloca aqui, duvidou da minha virgindade, escuta só. Duvidou da minha virgindade e combinou com um rapaz para averiguar isso. Resumo, diz a nossa ouvinte, acordei no dia seguinte com o rosto todo inchado, toda ensanguentada, e depois descobrimos que esse cara foi preso porque já havia violentado várias mulheres. Meu Deus. Olha o que essa menina fez, com o intuito aqui, segundo ela, de averiguar se a nossa ouvinte, né? A nossa ouvinte conta se ela era ou não virgem. Essa menina deve ter dado um remédio ali, alguma coisa. Certeza. Ela apagou, acordou no outro dia, toda ensanguentada, rosto inchado, ou seja, reagiu. Deve ter apanhado de alguma forma, não é isso? E tem mais. Engravidei. Meu Deus. E como minha família não me apoiava, eu abortei. Me arrependi disto e pedi perdão a Deus. Hoje perdoei, mas não voltei à amizade. Com certeza. Só Graças não a Deus. odeio mais. Inteligente. Sou casada, sou feliz, tenho 2 filhos, estamos todos na presença do Senhor. Amém. Compartilha nosso ouvinte. Meu Jesus amado. Isso é A gente tem um exemplo de superação para
ouvinte nossa. E é uma história muito pior, né? Muito Que pior. maldade, rapaz. E ao mesmo Que tempo, maldade. um alerta, porque tem gente que conta coisas de vida pessoal para todo mundo. Se está fazendo muito ou pouco sexo com o marido, se é virgem, se não é virgem, né? As pessoas têm que tomar cuidado com isso. Isso são coisas íntimas, pessoais. Quanto a gente ganha, como é a vida sexual, quais são os sonhos, os projetos, coisas que a gente não reparte no Face, não reparte para um grupo de amigos da faculdade, não reparte para quem não é crente. Tem coisas que a gente não reparte. As pessoas repartem muito. Agora, claro que o fato dela ter dito que é virgem, não podia ter dado nisso, mas, mais uma vez, a gente fala, a gente tem que tomar muito cuidado com quem está cercando a gente. Existe mais maldade no mundo do que a gente pensa. Existe. O inimigo, ele tem as suas armadilhas e as suas artimanhas, e ele é inteiramente mau. Cuidado com isso. É de onde a gente menos espera, é que vem. Uma amizade, isso é muito importante. As redes, elas deram uma conotação, a senhora falou isso no início, que as pessoas se tornam amigas, tem esse senso, não, você é meu amigo, porque a pessoa foi legal com ela uma vez ou duas. Uma amizade, ela tem que ser avaliada com o tempo. Com anos. Com anos. Uma amizade tem que ser, você pega dentro de um casamento, tem pessoas que casam, elas se casam e o tempo vai revelando um ao outro e você vai conhecendo coisas pessoais, do caráter e tal. Então é muito legal, assim, que as pessoas comecem a se avaliar um pouco mais, né? Elas comecem a observar isso. Não dá para definir, o senhor é meu amigo, pastor, porque a gente se encontrou aqui no debate, tomou um café e conversou, eu achei o senhor muito bacana, e a gente se torna amigo. Não, acho que a amizade mesmo, ela tem que ser avaliada com o tempo, tem que ser avaliada com circunstâncias, porque o amigo, ele dá a vida. É assim que Jesus coloca o padrão de amizade. Ouvinte compartilhando aqui a sua história, ligou e disse, antes de me casar, uma amiga, entre aspas, como tem amiga entre aspas, hein, gente? Meu Deus. Me aconselhou a não casar, dizendo, ele bate em mulher e que eu devia me casar com um pastor. A amiga disse para ela. Quando cheguei em casa, chorei, pensei em terminar, mas depois decidi conversar com ele. Ele me falou que ela sempre dava em cima dele, só que ele nunca quis nada e eu não acreditei nela. Eu acreditei nele. Nos casamos, ele foi. Aí ela conta aqui os passos, tá? São os passos que foram dados. Ele foi de porteiro a diácono. De diácono e foi consagrado a pastor. Olha aí. E Deus tem abençoado o meu casamento, que já tem 9 anos. Numa coisa, a amiga estava certa. Ela devia casar com o pastor. Nesse ponto aqui, não é isso? Pastor Lucas, a nossa ouvinte pergunta, é possível voltar a ser feliz mesmo assombrada pela incerteza de um relacionamento que poderia ter dado certo? E se, né? O se, né, pastor? Totalmente possível, meu amigo, totalmente possível. Eu acho que até a gente pode depois passar os endereços aqui, pastor, das igrejas, porque deve ter muita gente boa lá nos cultos, né? Pra essa menina arrumar um amor pra vida dela e seguir em frente. Mas deixa eu fazer um paralelo aqui, que é de um dos sermões que eu prego, e eu gosto desse paralelo que ele é interessante. Como a pessoa trava por causa de uma ferida, de uma marca. A gente tem 2 personagens na Bíblia, caras tops, que é Moisés e Jacó. E eles têm um paralelo interessante. Tanto Moisés quanto Jacó, eles tiveram que fugir das suas casas, da sua terra natal, por conta de circunstâncias. Jacó, ele engana o irmão, uma circunstância ruim, mas ele foge. No meio do caminho, ele percebe a sua condição, ele ora a Deus e diz, Senhor, se o Senhor me sustentar, se o Senhor me guardar e me trazer de volta ao lugar aonde eu fui ferido, para eu consertar tudo, o Senhor será o meu Deus, e eu, enfim. Então você tem em Jacó uma possibilidade de conserto, uma possibilidade de retorno. Então Jacó segue em frente com a intenção de reparar tudo aquilo. Aí você pega lá em Gênesis 30, 43 e a história de Jacó se conclui assim. E Jacó ficou riquíssimo, poderoso, ele avança, ele alcança. Moisés, por outro lado, ele sai com uma ferida tão grande porque ele achou que ele ia libertar Israel quando ele defendeu aquele judeu que estava apanhando do egípcio. Aí contaram para Faraó, ele teve que sair fugido. Quando Deus começa a falar com Moisés, ele começa a dizer assim, Senhor, eles não vão entender, eu já tentei isso antes. Ele tem uma marca, ele tem uma prisão no tempo da história dele. Aí a história de Moisés começa assim, 40 anos depois, em Êxodo capítulo 3, assim, e Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro. Nenhuma ovelha ele conseguiu adquirir, porque ele parou no tempo.
Deus falou com ele, tentou animar, você tem que voltar, eu quero usar você. Ele disse, Senhor, eu já tentei, eles não vão me receber. Quando você lê sobre a característica de Moisés em Atos, capítulo 7, Estevão está pregando, ele fala que Moisés era poderoso em palavra, ele estudou nas melhores escolas do Egito, ou seja, ele tinha toda a condição de seguir em frente, e ele ficou travado no tempo. Então, meu conselho para esse ouvinte, a única pessoa que está perdendo com tudo isso é ela. O odiado talvez está seguindo em frente, já esqueceu essa história, talvez já mudou, talvez se converteu, talvez se tornou alguém bom. E ela continua no mesmo lugar. O que ela tem que fazer hoje, aproveitando esses pastores, ela está tendo aí, né, um aconselhamento com 4 pastores, mais o 5º pastor ali, escritor de livros e tudo, o J.R. Vargas. O que ela precisa fazer, ela precisa deixar isso passado, ela precisa seguir em frente. Ela tem que seguir, porque se ela não seguir por mais 20, por mais 30 anos, ela vai ficar remoendo uma história que pode ser completamente mudada. Ela usa 3 palavras aqui na frase, né? Ela diz assombrada. Assombração, primeira coisa que não existe, né? Não é real. Incerteza de um relacionamento que poderia ter dado certo. Então, até a sua fala, ela traz a dúvida, né? Ela traz um questionamento. Então, se a gente está vivendo uma coisa e a gente ainda está pensando no que poderia, numa incerteza, numa coisa que assombra, você de fato está presa numa coisa que não é real. São sentimentos que já não são mais reais, que não precisam mais estar com você. Esse cara já está em outra, essa menina com certeza está em outra, e é você talvez que está parada seguiu, no tempo. Né? Só ela exatamente. Ficou, então, a decisão, quando ela diz aqui, como é que eu vou perdoar essa pessoa se eu quero que ela seja tão infeliz quanto eu? A gente perdoa quem não merece perdão mesmo, na nossa ótica. A gente perdoa quem errou, a gente não perdoa quem acerta. A gente perdoa quem está lá atrás e que feriu. Então, se você esperar acabar a dor para depois ir lá perdoar, pode ser que não dê tempo. A gente perdoa, a gente perdoa doendo, a gente perdoa enquanto está machucando, a gente perdoa na hora que está sangrando, mas a gente vai perdoando, no outro dia vem aquela dor de novo, a gente perdoa de novo. É assim, é um processo, é uma decisão que a gente toma, eu vou perdoar, mas às vezes, ao longo desse, até que a ferida se cure, leva um tempinho, mas é uma decisão para libertação, para que ela fique livre para viver a vida dela. Ouvinte dizendo, JR, diga a essa ouvinte que enquanto ela está sofrendo e chorosa, a amiga está feliz e satisfeita, pois conseguiu fazê-la infeliz. Ela tem que se levantar, dar a volta por cima e não transparecer tristeza. Aí nós temos que dar um parênteses aqui, né? Tristeza, tem que viver às vezes a tristeza, não tem muito jeito, tem que enfrentar. Não precisa dizer para as pessoas que você está triste, mas acho que o cerne aqui é o seguinte, olha, não fica preocupada com essa história, levanta a cabeça, vamos para frente. E eu tenho certeza que a nossa ouvinte quer isso, por isso ela escreveu. Mas às vezes a pessoa quer, mas não sabe como. Isso aí. É esse o como é que vira a chave? Como é que vira a chave? Nós estamos dentro do carro, como é que sai? Entendeu? Como é que larga essa história? Que é uma história que eu não sei há quantos anos isso aconteceu, mas tem bastante tempo, mas é como se tivesse sido hoje cedo. Quer dizer, é como se fosse hoje, né? Não mudou a história dela. É o ressentir. Como é que vira essa chave? Filipenses 3,13 diz, não julgo que eu já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Tem muita coisa, minha irmã, diante de você. Tem muita coisa à frente, né? É como se você pudesse colocar um óculos. Você está com problema de vista, tá vendo tudo embaçado, tá vendo tudo ruim. Bota um óculos novo, começa a enxergar a vida diante de você de forma de para de olhar para trás, né? Eu sei que o retrovisor às vezes é importante, né? Você reconhecer algumas coisas do passado, mas eu acho que no caso dessa irmã, ela não pode dar ré, não, meu irmão. Já quebra o retrovisor, meu irmão, olha pra frente, né? Tem coisas, tem prêmios diante de você, tem soluções diante de você, tem vitória, tem um marido novo aí, de repente do seu lado, batendo na tua porta todo dia, um amigo aí te aconselhando, doido pra casar, e você não tá vendo aí. Não tem um culto dos solteiros lá não, pastor? Pelo amor de Deus, meu irmão, olha pra frente, prossiga. Tinha, mas acabou. Acabou lá. Culto dos solteiros? Tinha. Foi só um, resolveu. Essa é a boa, né? Aqui na igreja nós não temos culto dos solteiros. Fizemos um e não acabou. Graças a Deus. Coisa boa, coisa boa. E você sabe, tem gente, por exemplo, algumas coisas são um pouco injustificáveis. Tem gente, por exemplo, que tá presa no passado porque teve um trauma, perdeu um filho num acidente, por uma coisa. Agora nós estamos falando de um namorado
É totalmente possível. Um filho você não tem de volta, um ente que... Mas nós estamos falando de um namorado, não era marido, Sim, não era namorado. noivo, era um namorado. Minha irmã tem muito homem bonito, abençoado de Deus, pregador, cantor, pastor, tocador, tudo esperando ser. Vambora pro culto. Mas a pessoa quando apaixona, pastor Lucas, daí, não, Elaine, vamos ouvir a menina da mesa. Isso aqui um ouvinte dizendo, olha, acerca desse assunto, sou uma pessoa bastante ponderada e equilibrada para tomar decisões, porém, mandei embora o homem por quem sou apaixonada até hoje. Me sinto arrependida porque nunca mais consegui ficar com ninguém. Sabe quantos anos tem isso? 7. 7 anos. Mandei-o embora porque ele, na época, não queria casar. Gente. É uma medida drástica, né? Não quer casar. Claro. Eu não era da igreja, hoje sou evangélico e ficam me perguntando se não deveria ter lutado. Aí eu volto aqui, eu poderia, com um cara deveria. que não quer casar, lutar com um cara que não quer trabalhar, lutar com um cara que é casado e que tá dizendo pra você que vai separar e que nunca separa, ou que se já é casado já não tem nem mesmo que tá com ele. Tem muita gente investindo tempo, juventude, esforços na pessoa errada e paixão. Por mais que uma pessoa possa, no momento impensado, se apaixonar, a paixão não é algo inteligente. A Bíblia não trabalha com paixão. Todas as vezes que a Bíblia usa a palavra paixão, fala de paixão mundana, a paixão prende, a paixão emburrece, e paixão é uma decisão. A pessoa tem que estar disponível para se apaixonar. Então, tá apaixonada, decide não se apaixonar, não olhar mais no Facebook, não ficar acompanhando a pessoa pelas redes sociais, esquecer que a pessoa existe e seguir a própria vida, gerenciar a própria vida. Não é fácil, mas é uma batalha. Mas é possível, é uma batalha. Vitória. Tem vitória, Que tanta todo gente mundo consegue. tem, decisão a gente toma todo dia. Ouvinte dizendo, meu namorado terminou comigo, agora várias pessoas falam que ele gosta de se envolver com outros homens. Eu não sei se eu acredito ou não, fico com dúvidas, porque esse comentário não vem de uma só pessoa, quanto a ouvinte está falando sobre o ex-namorado. Sim. Que terminou com ela. Se terminou, gente, segue em frente, dá glória a Deus. Segue em frente. Não precisa. Nome disso, mas é livramento. Não precisa nem acreditar, né, gente? Não precisa nem querer saber, não. Vai embora. Bom, outro ouvinte dizendo aqui, a história dela é a seguinte, JR, até pouco tempo passei por uma situação com uma pessoa que se dizia minha amiga. Aí eu descobri que ela sugeriu que meu esposo comprasse um celular extra para que, com isso, mantivessem contatos às escondidas e futuras relações. Mas o Deus que eu busco é tão maravilhoso que descobri a tempo esse celular escondido no carro, entre outras coisas, e com a sigla do nome dela e o número do celular dela. Hoje eu não quero mais amizade com ela, é o mínimo, né, ouvinte? Claro. Nos tornamos inimigas. No meio vocês precisam ser inimigas. Estando longe, não sendo amiga, já tá bom. E depois dessa descoberta, discutimos por telefone, estando ela errada, hein? Então, ela diz isso aqui, não fala nada sobre o que aconteceu entre ela e o marido, porque tem um marido nessa história. Sim. O marido comprou o celular, o marido botou o celular, o marido ligou pra menina, criar o afastamento com a amiga, parece óbvio. Mas se o marido não for tratado, ontem foi essa, isso amanhã pode ser outra, não é? Isso aí, é verdade. Eu acho que ela tem que tratar o casamento, o marido, mas acima de tudo, entender o seguinte, num casamento não dá para ter um melhor amigo ou uma melhor amiga fora do casamento, que não seja também, é muito complicado essa história da pessoa que casa e leva junto aquele melhor amigo, aquela melhor amiga e essa pessoa acaba sendo mais importante do que o marido ou do que a esposa que está em casa. Reverendo André, por outro lado é o seu destaque, por outro lado, como perdoar alguém que na verdade quero que seja tão infeliz quanto eu sou? É a luta que a nossa ouvinte sente. Por um lado, ela quer perdoar. Exatamente. Por outro lado, ela quer que a pessoa se dê mal, exploda. Exatamente. É essa questão que eu resolvi fazer esse destaque. Por quê? Porque existe um mito muito grande em relação, principalmente, à questão do perdão, que o tempo é um santo remédio para curar as relações estremecidas. Então, deixa o tempo, deixa as coisas avançarem, então isso tudo vai ser resolvido, as coisas vão ficar bem, você vai conseguir uma outra pessoa, você vai conseguir um namorado, um casamento, enfim. Agora, não é tão simples assim. Não é tão simples. Às vezes, o tempo, ele ainda mais intensifica a dor, ainda mais machuca a dor. Muitas vezes, essa nossa ouvinte, é o caso da nossa ouvinte,
Eu gostaria de não só dizer a ela, mas também a tantos ouvintes nossos que talvez estejam passando por dramas tão semelhantes, que as questões da alma não são tão simples assim. Não é bastamente dizer, segue a vida. Basta só simples dizer, tem outro fulano, beltrano, ciclano. Não é tão simples assim, porque são questões da alma, que ela está carregando já há bastante tempo em conflito e que precisa serem devidamente resolvidas, tratadas, curadas, restauradas. E daí, então, por que eu coloquei a questão do perdão? Porque perdoar é parar de culpar alguém por uma ofensa. Ela está culpando ainda essa pessoa, está culpando ainda essa situação. E a si mesma, né? E a si mesma. E se culpando. Por que eu dei ouvido? Por que eu fiz isso? Porque eu resolvi, acreditar nessa mentira. Ela começa o texto dela desta maneira. Então ela precisa se perdoar e poder destravar para que, de fato, ela consiga olhar para uma outra pessoa, ela consiga ter essa esperança, esse renovo, ela consiga, sem dúvida nenhuma, reconstruir, retomar a vida dela. A vida dela parou. A vida dela estacionou. E ela precisa retomar a partir de qual ponto? Do perdão. Não tem outro caminho que talvez não seja esse perdão sendo dado, esse perdão acontecendo para que ela possa viver de novo. E perdão é decisão, e é algo racional. Consultório a gente vê muito, claro que gabinete também, né? Mas consultório são fatos bastante repetitivos. E é importante entender que, exatamente, perdão é uma decisão, e muitas vezes precisa mudar também a forma de pensar. Ela pensa que a felicidade dela estava lá atrás. A felicidade não está vinculada a uma pessoa. Nem quem é feliz no casamento, eu sou casada há 30 anos, sou feliz com o Álvaro, mas a minha felicidade não está vinculada só a ele, nem a dele, só a mim. Existem outras coisas. Existe uma vida pessoal, existe uma vida ministerial, existem filhos, existem projetos, sonhos, profissões. Então, na verdade, ela precisa mudar um pouquinho esse raciocínio de que a minha chance de ser feliz estava lá, do homem perfeito, do cara ideal, que nem era ideal e nem era perfeito, era só um namorado que já acabou e que nem tinha tanto vínculo assim, a ponto dela acreditar mais numa outra pessoa do que nele. Então, na verdade, segue com a sua vida. Muda essa perspectiva de que eu errei, de que agora desandou tudo, e decide perdoar para ela. Não é para o outro, não. A outra pode ser feliz ou pode ser infeliz. Deus vai julgar a questão dela. A questão é você. Felizes. Sim, ou mesmo que não estejam, não é problema mais dela. O problema dela ela tem o direito a ser feliz, ela tem o direito de perdoar para ela ficar bem, para ela ser feliz. E seguir a vida dela. Outra ouvinte, eu estou impressionado com a coragem e a covardia e como coragem e covardia podem andar juntos. Aparentemente são palavras que se opõem, né? Mas a pessoa ter a coragem de inventar uma mentira covarde sobre alguém me impressiona. Ouvinte dizendo, uma prima do meu marido o acusou de tentativa de estupro. Nossa vida mudou de uma hora para outra. Passamos por diversos problemas, inclusive financeiros, pois na época ele, que estava desempregado e trabalhava numa área X, ele não conseguia nem trabalhar. No início eu fiquei desconfiada, mas depois decidi acreditar nele. Na época não evangélica, e foi brabo, gente. Imagina. Foi assim que eu aceitei a Deus como meu único salvador e as coisas foram se esclarecendo. Depois de alguns meses ela disse para sua tia que era tudo mentira e que queria acabar com o nosso relacionamento. Deus me mostrou a verdade e glorifico a ele todos os dias. Hoje estamos bem e a nossa união está mais fortalecida. Eu perdoei esta prima dele, mas meu marido não. Isso me deixa muito angustiada. Compartilhe aqui uma de nossas queridas ouvintes, outro ouvinte aqui dizendo, ouvinte de Maricá, passei por uma situação semelhante, mas eu superei. Hoje encontrei outra pessoa, me casei e sou feliz. Essa ouvinte precisa seguir em frente, esquecer esse rapaz. Quando ela tomar a decisão, as coisas boas vão começar a acontecer. Um outro ouvinte aqui pelo WhatsApp de JR, eu sou solteirão e estou na pista. Ajuda aí, vai. Opa, é isso aí que nós estamos precisando. Tá surgindo, viu? Ouvinte, vigia, ouvinte. Sou eu que vou ficar dando essa dica aqui não, rapaz. Deus te abençoe aí. Vai com calma. Você não tá na promoção, rapaz. Vai com calma, você não tá na promoção. Valoriza. Vamos aqui ver como é que acaba a nossa pesquisa 93 de hoje aqui no programa.
Pesquisa 93. Você conhece então aí alguém que não consegue ser feliz porque achou que dispensou no passado a felicidade? 70% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem sim, JR. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes e a participação de cada um deles conosco no debate 93 de hoje. Você quer saber do abraço de urso, né? Então, o abraço de urso é um recurso que é utilizado nas lutas corpo a corpo. E aí, esse recurso é o seguinte: as mãos são travadas em torno do adversário e o adversário fica ali, ó, mantido firme no peito do responsável pelo abraço. E o abraço do urso acaba que é uma posição dominante com grande controle sobre o oponente, ou seja, aquele oponente não consegue fazer mais nada e em alguns casos ainda o urso, o animal, enfia as unhas atrás nas costas. Meu Deus, então um abraço de urso, é isso, é? Meu pai do céu, Deus nos livre, irmãos, hein? Deus nos livre. Muito obrigado, Marcela Bastos, pela sua participação aqui no nosso debate 93 de hoje, sempre muito especial. E hoje, minha gente, eu quero fazer um convite a você, que hoje à noite, a partir das 8h da noite, na Primeira Igreja Batista do Recreio, vai acontecer um encontro muito especial com o Dr. Deltan Dallagnol, que ele é procurador da República e é o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, que está varrendo muita gente graúda para as prisões, e as investigações continuam. Ele também é o ícone dessa campanha das 10 medidas contra a corrupção, que é uma campanha promovida pelo Ministério Público Federal, que visa recolher assinaturas, que são apoiamentos para pressionar deputados e senadores a aprovarem medidas de combate à corrupção. E hoje à noite, às 8h, na Primeira Igreja Batista do Recreio, ele estará lá trazendo uma palestra especial sobre esse assunto para esclarecer, para informar e, quem sabe, desafiar a muita gente a se envolver nesta batalha que nós temos aqui anunciado já há algum tempo, diariamente aqui no nosso debate 93. Eu quero dizer a vocês que eu já assinei, a minha igreja já assinou, estamos juntos neste empreendimento, acreditando e com muita esperança de que alguma coisa muito legal vai acontecer a partir de medidas como essa, que são criadas a partir de pessoas que conhecem esses bastidores da corrupção. E exatamente por conta disso conseguem enxergar ele, ó, aqui temos que fechar essa brecha. São brechas criadas, são brechas legais por onde as pessoas tiram os recursos, dinheiro de corrupção, etc, e não pagam preço por esse assunto. O que eles estão propondo? Você imagina bem que tem um balde, vamos imaginar um balde que tem muita água, aí tem um furinho. Qual é a proposta? Fechar aquele furo para evitar o vazamento. Se alguém quiser fazer alguma coisa, vai ser presa, vai ser punida, vai ser investigada. E eu quero realmente agradecer a Deus por essa grande bênção que são esses jovens, são todos jovens, corajosa beça. Dentre eles o doutor Deltan Dallagnol, que vai estar hoje lá na Primeira Igreja Batista do Recreio, na Rua Helena Manela, número 101, no Recreio dos Bandeirantes, e nós vamos estar juntos lá com a graça do nosso Deus e Pai. Tenho certeza que vai ser extremamente esclarecedor e vai ajudar muita gente a entender a dinâmica da corrupção no Brasil e como é que faz para fechar e para botar quem precisa na cadeia. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Uma de nossas ouvintes conta: J.R., meu marido tem um péssimo defeito de falar alto comigo em público. Na época de namorada, ele não era assim. Acho que a origem dos nossos problemas é espiritual, diz a nossa ouvinte. Afinal, ele está desviado e acha que pode ter comunhão com Deus fora da igreja. Estou errado em atribuir o que ele faz a um problema espiritual? Quais os riscos de tratar um problema comportamental como se ele fosse espiritual? Uma pessoa grosseira deveria ser tratada com grosseria para experimentar do seu próprio veneno? Pergunta ansiosa a nossa ouvinte. Como suportar alguém que trata os outros da maneira que bem entende? O que você acha, hein, ouvinte? Qual a sua opinião? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11h da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Reverendo André Esteves, muito obrigado. Deus continue abençoando o senhor. Foi um privilégio recebê-lo aqui no nosso Debate 93 de hoje.
Privilégio meu, JR, também com os debatedores e também todos os ouvintes. E a expectativa e a esperança é que a nossa ouvinte consiga retomar a sua vida com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus. É possível ela reverter, retomar e seguir em frente. Bênção puríssima. Muito obrigado também, pastor Paulo Vieira. Um forte abraço, meu irmão. Obrigado, JR, aqui aos amigos, um abraço aos ouvintes. Lembrando o seguinte: nós tomamos decisões todo momento da nossa vida. Uma vez a gente acerta, outra a gente erra, mas a gente não pode parar por isso. Siga em frente, no nome de Jesus. Amém. Pastor Elaine Cruz, obrigado. Um abraço, Elaine. Um abraço a todos os ouvintes, a todos os queridos ali do Ministério Fronteira. E mais uma vez, né, para todo mundo que foi caluniado, machucado, enfim, perdoa. E lembrando que perdão é uma decisão e não significa necessariamente que a gente vai ter que voltar a conviver com a pessoa que nos machucou. Maravilha. Muito obrigado, pastor Lucas. Forte abraço, queridão. Muito obrigado, JR, a todos os ouvintes, aos amigos aqui, debatedores. Um abraço a todo mundo aí da minha rede social. Gente, liga aqui, pedir Deus detalhes, esquece não, tá? Abraço, Marcelo, abraço, JR, Deus abençoe vocês. Só um texto aqui que eu vou deixar, Isaías 43. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais antigas. Vede, eu faço uma coisa nova. Não a percebeis? Então, Deus tem algo novo para sua vida. Vamos seguir em frente. Valeu. Maravilha. Quero agradecer a você, ouvinte amado, participando conosco do programa de hoje. É uma alegria muito grande nós estarmos juntos aqui na 93 FM, construindo aqui o nosso debate 93, sempre com você aqui na 93 FM. É um privilégio muito grande. Vamos orar juntos, irmãos. Vamos apresentar esse tema diante de Deus em oração. E sempre muito bom quando nós oramos. Pastor Paulo, ora conosco, por gentileza. Vamos apresentar a vida dos nossos ouvintes, quem está atravessando essa luta, essa batalha difícil, assim como vamos orar, como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Somos gratos a Ti, ó Deus, por esse momento de esclarecimento. Sabemos que um dos significados da palavra perdão é a liberação da dívida. Que pessoas possam liberar a dívida dos outros, de irmãos, de amigos, para que possam viver em paz, dar a paz a alguém e ter a sua própria paz. Que o Teu Espírito, Senhor, esteja na vida de cada um de nós, nos dando sabedoria para tomar as decisões diárias dos embates da vida, no nome de Jesus. Amém. E se tudo der errado, e se o mundo desabar ao meu lado, eu não temerei, eu não temerei. E se as portas se fecharem, e se os meus sonhos se frustrarem, pra onde irei? Pra onde irei? Quando o vento soprar e o meu barco balançar e o medo me envolver,